boa noite. Vamos desenvolver o nosso trabalho de hoje, né? Desenvolver nossa live de hoje, conversar um pouco sobre, ou aliás, começar a iniciar a lei de igualdade, né? Então sejam muito bem-vindos, né? Para nós começarmos o nosso trabalho. Só um detalhezinho e já vamos começar. Boa noite, sejam todos bem-vindos, né? É uma alegria estar aqui novamente para a gente continuar a nossa conversa, né, sobre a questão da lei de igualdade, né? Então vamos aqui desenvolvendo o nosso estudo, o nosso trabalho. Hoje nós vamos começar o capítulo 9, a lei de igualdade, e vamos conversar sobre a igualdade natural, a desigualdade das aptidões, desigualdades sociais, ou seja, vamos conversar sobre a lei de igualdade, né? Óbvio, dentro do prisma que nós sempre abordamos, que é o prisma das leis ou da lei natural, né? Então, todas as leis morais que nós estudamos, todas as leis morais que estudaremos, estão nesse conjunto, nesse prisma da lei natural. E o que é essa ideia da lei natural? É o que está na questão 614 do Livro dos Espíritos, que vai nos falar da lei de Deus, ou seja, que a lei natural é a lei de Deus. Então eu sempre gosto de trazer essa pergunta de volta, sempre gosto de me referir a essa questão 614, deixa eu só me organizar aqui na cadeira, essa questão 614, cuja pergunta é o que se entende por lei natural. E então os Espíritos respondem que a lei natural é a lei de Deus, criada, única e verdadeira, criada por ele para a felicidade do homem, a felicidade do ser humano. Então, nesse conceito, nesse sentido, quando falamos de leis morais, e aqui especificamente falaremos da lei de igualdade, é dentro desse prisma, é dentro desse conceito, ou seja, o conceito de que todas as leis de Deus, todas as leis morais são para a nossa felicidade. Então, se nós entendermos e vivenciarmos e respeitarmos a lei de igualdade, teremos também o aspecto da felicidade no exercício da lei de igualdade. Então aqui o Kardec começa esse tópico da lei de igualdade com a questão 803, quando ele pergunta então aos benfeitores espirituais: todos os homens são iguais perante Deus? É uma pergunta aparentemente óbvia, mas ela tem um fundo um pouco mais profundo, ela tem um fundo... No fundo, a resposta traz alguns elementos para que nós pensemos a respeito. Então vejamos o que os Espíritos respondem. Dentro dessa ideia, todos os homens são iguais perante Deus, perante a lei natural? E eles respondem sim, todas as pessoas, todos os seres humanos, todos tendem para o mesmo fim. É interessante essa resposta, né? Todos são iguais perante Deus? Eles respondem sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus faz suas leis para todos. Aqui eles poderiam ter respondido pura e simples, sim, são iguais perante Deus, mas eles resolveram colocar uma outra característica nesse aspecto de igualdade, porque depois nós veremos eles trabalharem sobre as desigualdades. Que sentido que eles querem colocar na palavra igualdade? Todos nós tendemos, ou seja, estamos destinados para um mesmo fim. A igualdade nossa é que todos nós temos uma mesma destinação enquanto seres espirituais. E qual é essa destinação, então, enquanto seres espirituais? É o que vemos na questão 116 do Livro dos Espíritos. Já citamos essa questão aqui outras vezes em outras lives. O que vemos nessa questão 116 do Livro dos Espíritos? Que todos nós, os espíritos, evoluiremos. Que ninguém permanecerá para sempre nas camadas inferiores da evolução. Vejamos o que fala essa questão 116.
há espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores? E os espíritos respondem, não. Todos os espíritos se tornarão perfeitos. Veja então que a evolução, ou vejamos então, a evolução é um determinismo da lei de Deus. O evoluir é um determinismo da lei de Deus. E aqui então eles dizem que todos tendemos para o mesmo fim. Qual fim? Todos evoluiremos. Todos chegaremos a um nível de perfeição. E observamos também, nesse conjunto aqui da frase, a questão 133 do Livro dos Espíritos. Eu digo aqui sempre que, quando estudamos o Livro dos Espíritos, nós temos que buscar as correlações entre as questões, ou, se não uma correlação, uma fundamentação. Então, nessa frase, sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus faz suas leis para todos. Eles nos falam da destinação, ou seja, tendemos para o mesmo fim, a destinação, que é a questão 116, mas também nos falam da origem, que é a questão 133 do Livro dos Espíritos, que vamos dar uma olhada nela. Vejamos o que diz a questão 133. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem, tem necessidade de encarnação, ou seja, já avaliamos que estamos aqui na Terra para o processo encarnatório. E aí, no processo encarnatório, eles dizem que todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Essa questão 133 nos leva também à questão 115, que vai, de certa forma, dizer a mesma coisa. Quando ali se pergunta, entre os espíritos há os que foram criados bons e outros maus, e eles respondem, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Então, essa expressão simples e ignorantes, nós a vemos na questão 115 e a vemos na questão 115 e na questão 133. Mostrando justamente esse aspecto de uma igualdade perante Deus. Podemos criar desigualdades sociais, mas perante Deus não. Perante Deus todos somos iguais, somos criados simples e ignorantes e destinados ao mesmo fim, à evolução. É esse o aspecto. E ele diz, eles dizem, o sol brilha para todos, e com isso anunciais uma verdade maior e mais geral do que pensais. Porque quantas vezes dizemos isso? Não, o sol é para todo mundo, mas queremos tapar o sol para algumas pessoas. Então aqui é muito claro que quando estamos nos referindo a criaturas de Deus que somos iguais perante Deus. Podemos ter desigualdades sociais, nós veremos depois, por outras questões, mas perante Deus não. Somos criados simples e ignorantes. Somos criados para uma destinação. A destinação, a evolução. Somos criaturas, como foi colocado aqui por alguém, perfectíveis. Não somos perfeitos, mas nos aperfeiçoamos. E a lei de igualdade vai demonstrando o nível, quanto mais respeitamos a lei de igualdade, mais vai mostrando o nosso nível de evolução espiritual. Quando entendemos então essa ideia da igualdade, a ideia da inaplicabilidade de quaisquer discriminações, já que todos somos seres semelhantes e perante Deus iguais. É isso que está nessa questão, então, 803. Depois desse ponto, o encaminhamento que Kardec procura desenvolver é questionar a desigualdade das aptidões. Porque olhamos pessoas, percebemos pessoas, umas têm aptidão para algo, outra para outra coisa. E aqui Kardec faz essa pergunta: por que Deus não concedeu as mesmas aptidões a todas as pessoas? É a pergunta que ele faz. Porque é o que se verifica, parte-se do visto, parte-se do sabido para o não sabido. Parte-se do conhecido para o não conhecido. E o conhecido é que verificamos desigualdades de aptidões. Então ele pergunta, por que Deus não concedeu as mesmas aptidões a todas as pessoas, a todos os homens? E eles voltam a dizer, Deus criou iguais todos os espíritos. Deus criou iguais todos os espíritos. Voltando à questão 115, questão 116, questão 133.
Então Deus criou iguais todos os espíritos, simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não saber das coisas. Cada um deles, porém, viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, obteve maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade da experiência alcançada e da vontade com que procedem, vontade que é o livre-arbítrio. É por isso que uns se aperfeiçoam mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. A variedade de aptidões é necessária, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro pode fazer. Assim, cada um tem seu papel útil a desempenhar. Além disso, como todos os mundos são solidários entre si, importa que os habitantes superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham a habitá-lo para vos dar um exemplo. Aqui a resposta, aparentemente grande, ela é muito simples, ela é muito serena, mostrando que a diversidade de aptidões está em função da diversidade do próprio tempo evolutivo. Há quem evoluiu mais rapidamente, há quem não evoluiu mais rapidamente. Esse quem que eu estou dizendo não são pessoas necessariamente, espíritos, ou seja, a evolução espiritual, a evolução moral. Né? Então, aqui eles colocam que isso explica-se facilmente. E aqui há uma frase, há uma expressão que vale a pena nós observarmos. Quando ele diz, a diversidade da experiência alcançada e da vontade com que procedem é o livre-arbítrio. Aqui eles chamam a atenção que todos nós temos uma liberdade de escolha. Todos nós temos uma liberdade para fazer as nossas escolhas, a nossa vontade. E é justamente isso que vai adiantar ou retardar a nossa marcha evolutiva. É isso que, fazendo boas escolhas, avançaremos. Más escolhas, não avançaremos ou estacionaremos. Então ele vai explicar que não é uma questão que Deus deu a um mais do que a outro. Deus não deu inteligência maior para um e menor para outro. Deus é justo. A sua criação é justa. O que foi feito, o que aconteceu, nós fomos criados simples e ignorantes. E as nossas próprias experiências evolutivas foram nos dando, então, maior ou menor desenvolvimento evolutivo. Então aqui eles colocam justamente esse aspecto. As influências que nós cedemos, as escolhas que nós fazemos, todos nós estamos no mesmo ponto de partida. Como coloca aqui a Caroline, exatamente. Todos nós estamos no mesmo ponto de partida. Agora, o ritmo, o destino evolutivo, sim, mas o ritmo da evolução é nosso, é uma escolha nossa. E aqueles que já estudamos seguem mais efetivamente pelo lado intelectual, outros o intelectual e o moral. Então, aí vem o aspecto que mais à frente eles chamam aqui na resposta de solidariedade. Aquele que avança deve cuidar para contribuir para o avanço dos outros. Esse é o aspecto da solidariedade que ele coloca, os espíritos colocam aqui. E colocam de uma forma até de mundos, né? A solidariedade entre mundos, que aqui dizem os espíritos. Então, quando se evolui, ajuda-se a si mesmo, mas também há aqueles que ainda estão, por assim dizer, num degrau anterior. Então esse é o aspecto da evolução. Isso aqui nos chama a atenção para uma outra questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 122. A questão 122 do Livro dos Espíritos, que nós veremos ali nessa questão. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um caminho do que para outro? E aqui os espíritos respondem: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Nós falamos isso aqui numa outra live, até apresentei aqui um arremedo de gráfico, né? Desenhei aqui um gráfico em V para mostrar esse aspecto, né? Do livre-arbítrio, da evolução da consciência. Já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa
independente da vontade do espírito. A causa não está nele, mas fora dele, nas influências a que cede em virtude de sua livre vontade. Essa é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Aqui é o aspecto de, por mais que nós tentemos culpar o ambiente, as circunstâncias, as coisas, é sempre uma deliberação nossa, é sempre uma escolha nossa. Então aqui vai explicar essas diferenças de aptidão que aparentemente pode nos fazer achar ou entender uma desigualdade na justiça de Deus, e não é. Deus nos criou simples e ignorantes, com o mesmo nível no ponto de partida, e cada um com as suas próprias experiências, com as suas escolhas, a partir do momento que tomou consciência da sua própria existência, foi se responsabilizando pelo seu nível evolutivo, e as desigualdades das aptidões foram aparecendo. Não desigualdades de aptidões dadas por Deus, mas desigualdade de aptidões em função do próprio desenvolvimento nosso, em função da nossa própria experiência evolutiva. Então nós vemos que a desigualdade das aptidões não contraria a lei de igualdade. Por que não contraria a lei de igualdade? Porque as aptidões são frutos do nosso próprio exercício evolutivo, das nossas próprias experiências. Então continua a lei de igualdade, ou seja, as mesmas condições para todos, o ponto de partida ser o mesmo, ou sendo o mesmo para todos. Essa é a ideia também contida aqui nessa questão 804, que percebemos então que para analisar a questão 804 nós precisamos ir à questão 115, à questão 116 e à questão 122, também do Livro dos Espíritos. Percebemos então, volto a dizer, que as questões se interconectam, se interrelacionam, que não é uma leitura cursiva, a leitura da obra, do livro, não é uma leitura da primeira página à última de uma forma cursiva, retilínea e uniforme. Não. É uma leitura de idas e vindas, é uma leitura dialética, é uma leitura em que uma pergunta se contrapõe no sentido de raciocínio, de desenvolver raciocínio a uma outra, né? E nós veremos quase sempre aqui, nós encontraremos ressonância em uma pergunta, de uma pergunta em outra pergunta, né? Eu disse já outras vezes, e repito para quem pela primeira vez está acompanhando, eu não leio todas as questões, né? A gente pega o tópico e aquelas questões, algumas questões eu pontuo para a leitura, e as não lidas, fica sempre aqui a sugestão para que se faça a leitura depois aí em casa, né? E faça a análise também, né? Terminada essa parte das desigualdades das aptidões, Kardec vai para um outro ponto, a lei de igualdade, né? Então ele parte quando eu digo que ele parte do percebido para o não percebido, ele parte do visto para o não visto. Vejamos que aqui a maioria das perguntas na lei de igualdade são feitas olhando a desigualdade. É interessante isso. Observemos o tópico, né, que nós acabamos de ler, desigualdade das aptidões. O próximo, desigualdades sociais. Por quê? Porque para falar da igualdade ele busca a desigualdade. Porque a desigualdade é o que mais é percebido, é o mais visto. A desigualdade é o verificado. Então é um processo até construtivista, né? Quase que antagonista. Pelo antagonista vamos conhecer, né, o propósito correto. Então aqui agora ele vai desenvolver um grupo de perguntas dentro do bojo da desigualdade social, tentando entender a lei da sociedade na desigualdade social verificada. E aí ele pergunta na questão 806, a desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Olha que coisa importante, que pergunta legal. A desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Será que é de Deus essa desigualdade social? E os Espíritos respondem, não. É obra do homem e não de Deus. Olha que coisa interessante. Quem são os responsáveis pela vida em sociedade? Nós mesmos. Viver em sociedade é uma das leis naturais, é uma das leis morais.
Mas aqui, quando faz a pergunta, é Kardec observando as diferenças sociais e perguntando se isso é de Deus. A desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Pergunta aos espíritos. E eles respondem de maneira categórica: não. É obra do homem e não de Deus. Ou seja, nós é que criamos esses aspectos de desigualdade. Nós é que impingimos às pessoas a pecha de desiguais, porque não é da lei de Deus, não é da lei natural. Essas desigualdades são das nossas próprias vontades, dos nossos egoísmos, dos nossos achismos. É isso que eles respondem. A desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? E eles respondem: não, é obra do homem, ou seja, é obra do ser humano e não de Deus. E aí Kardec desdobra a pergunta, que é a 806A, é um desdobramento, e então ele diz: mas essa desigualdade desaparecerá algum dia? Se é obra do homem, será que um dia isso desaparece? Porque se fosse obra de Deus, não desapareceria, porque toda obra de Deus é perene, porque Deus é eterno. Toda obra de Deus é imutável, porque Deus é imutável. Então, como a resposta foi não, essa desigualdade, a desigualdade social verificada é obra, veja que eles não dizem assim, é por causa do homem, é criação do homem, é obra do homem. O que significa a palavra obra? É o fazer, ou seja, os homens, as pessoas estão fazendo por tornarem-se desiguais. É uma obra, é uma atitude. E aí então desdobra-se essa pergunta, já que é assim, essa desigualdade desaparecerá um dia? É a questão 806A do Livro dos Espíritos. E eles respondem: só as leis de Deus são eternas. Não vês a desigualdade diminuir pouco a pouco a cada dia? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar, restando apenas a desigualdade do merecimento. Essa expressão nós vamos voltar nela. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se considerarão como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Vamos desdobrar essa resposta. Vamos parar um pouquinho nela. Esta desigualdade, que é obra do homem, dizem os espíritos, desaparecerá algum dia? E os espíritos respondem: só as leis de Deus são eternas. Ótimo. A desigualdade não é da lei de Deus, então ela não será eterna. E eles fazem uma pergunta: por mais difícil que possamos ver as desigualdades, eles dizem: não vês a desigualdade diminuir pouco a pouco a cada dia? Isso falando na segunda metade do século XIX. Mas se nós olharmos, hoje temos a desigualdade, sim, mas se olharmos no passado, nós tínhamos desigualdades muito mais impingidas, nós tínhamos os estamentos sociais, não eram nem classes sociais, eram estamentos. O que é estamento? Estamento é um termo característico do período feudalista, do período da Idade Média, Alta Idade Média, Baixa Idade Média. Nesse período feudalista, o estamento eram posições sociais inamovíveis, ou seja, quem nasceu servo, servo será. Uma desigualdade de castas, como vinha quase que a mancheias hoje em algumas culturas, mas mitigadas pelos direitos assim devidamente chamados direitos humanos. Então, é esse sentido que os espíritos dão quando colocam que já houve um melhoramento nessa questão das desigualdades. Por mais que hoje tenhamos desigualdades, e sim, as temos, o passado era pior. Uma função estamental, nós chamamos a sociedade daquela época, a sociedade medieval, a sociedade feudal, de sociedade estamental. As pessoas não poderiam mudar dos seus estamentos, eram baixa mobilidade social, não é de não dizer inamovíveis, mas baixa mobilidade social. Servo, servo, nobre, nobre, clérigo, clérigo, mas com privilégios, por acharem serem mais importantes, mais desiguais, mais evoluídos. E as sociedades
quantas se sentiam superiores às outras. Basta olhar o período ali da época de Kardec, o período imperialista, em que nações, em que países, em que estados se sentiam no direito de invadir outros estados, em nome de uma superioridade, de uma desigualdade, por assim chamar, mais à frente, racial, naquela ideia de eugenia hitleriana para a Segunda Guerra, ou até mesmo antes, aquela ideia do arianismo. Então, tudo isso mostra que a nossa história, o nosso processo, ele vem em cima de características de desigualdade. Desigualdade que a gente percebe fortemente hoje, mas muito mais dura ainda no passado. Hoje ainda temos aquelas pessoas que dizem, você sabe com quem está falando? Como que? Sou mais importante. Tolice, tolice. Então é esse sentido que ele diz, já evoluiu. Mas aí o cerne da resposta, é como o introito eles dizem isso, mas o cerne da resposta vem agora na segunda frase, quando ele diz, desaparecerá. Aí sim eles estão respondendo à pergunta, desaparecerá um dia. Então eles respondem, desaparecerá. E o interessante na resposta dos Espíritos é que eles colocam um certo suspense no processo da resposta. Desaparecerá quando? Veja, desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Quando desaparecerá essa desigualdade? Quando o egoísmo e o orgulho, vejam, deixarem de predominar. Nós somos, sim, egoístas. Nós podemos dizer, não, eu sou mais individualista. É uma forma eufêmica, é um eufemismo para o egoísmo. Somos egoístas, somos exclusivistas. Usamos por demais o pronome meu e raramente o pronome nosso, o pronome possessivo. Então eles dizem que essa desigualdade vem em função desse egoísmo, em função do orgulho. Do orgulho. O que é o orgulho? Uma ignorância tamanha sobre a realidade espiritual. O que são posições sociais nas quais vivemos, se não papéis reencarnatórios? Se hoje ocupamos uma posição, materialmente falando, mais abastada, numa outra encarnação talvez não. Não há espírito rico, espírito pobre no sentido material da palavra. Nós chegaremos a analisar logo à frente o tópico seguinte, desigualdade das riquezas, o tópico seguinte. Mas então pensemos nesse aspecto. Quando que a desigualdade desaparecerá? Quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Mas aqui na frase eles seguem. E é interessante essa parte final da segunda frase. Eles dizem, desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar, restando apenas, prestemos atenção agora, restando apenas a desigualdade do merecimento. Olha que interessante. Eles utilizam a palavra desigualdade, que choca, para chamar a atenção para o aspecto do merecimento. Qual a única desigualdade que existe? A do merecimento. O que é o merecimento? O fazer por merecer. A retribuição natural da lei de causa e efeito. Não é porque ela é desigual, é porque os desenvolvimentos foram diferentes. É isso que corrobora a resposta da primeira pergunta que nós lemos. É esse o aspecto. A desigualdade existe no sentido de evolução. E essa é a única que permanece. Porque sempre teremos espíritos mais evoluídos convivendo com espíritos menos evoluídos. Então essa desigualdade existe, mas essa desigualdade não é pejorativa. Essa desigualdade não é exclusivista. Essa desigualdade não é egoísta. Essa desigualdade não é orgulhosa. Pelo contrário, quando se tem a real evolução, essa desigualdade, o mais desenvolvido cuida do menos desenvolvido. Quando se tem esse senso, há a solidariedade. Existe a solidariedade. Então é interessante observar essa frase que eles utilizam a ideia do desaparecer, ao mesmo tempo que falam que
a desigualdade única que teremos e sempre teremos é a desigualdade do merecimento. Sim, porque Deus é justo, e o que é justo? A cada um segundo suas obras, a cada um, não obras no sentido caridade, a cada um segundo o seu próprio exercício, o seu próprio desenvolvimento. É uma lei de causa e efeito, ou uma lei mais aplicável de ação e reação. Toda ação gera uma reação contrária de igual força, de igual potência, diz a lei newtoniana. Então é esse o aspecto que aqui nós percebemos nessa resposta. E depois eles vão dizer, dia virá. Olha a expressão, né? Quiçá, né? Quiçá, né? Oxalá, né? Oxalá venha, quiçá venha. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se considerarão como de sangue mais ou menos puro. Sangue mais ou menos puro. O que é isso? Sangue mais ou menos puro. Não é o aspecto sangue mais ou menos puro no sentido de sangue real, sangue plebeu, não é esse. Aqui estão dizendo que não é a genealogia, não é de onde eu vim, não é você sabe com quem eu estou falando, não é a tradicional origem. É isso que eles estão dizendo, que dia virá que isso não será contado. Que será, veja, o que será contado, né? Só o espírito é mais ou menos puro, e isso independe de qualquer posição social. Nós veremos à frente. Teremos espíritos impuros, ou melhor dizendo, não evoluídos, refratários, reticentes, seja em classes abastadas, seja em classes não abastadas. Porque é a questão agora pessoal. A única genealogia da qual eu posso, no bom termo da palavra, me orgulhar, é a minha genealogia no sentido de eu me reencarnando novamente, ou seja, eu evoluindo, eu gerando eu mesmo, por assim dizer. É o que Jesus se referia ao filho do homem, né? Quando ele usava essa expressão filho do homem, quando dizia filho de mulher, era o aspecto genealógico, era o aspecto da reprodução, da origem familiar. Mas quando ele dizia filho do homem, é o aspecto evolutivo. O filho do homem somos nós, filhos de nós mesmos, os filhos da própria humanidade, a evolução da humanidade. Então nós somos filhos do homem, filho de nós mesmos, ou seja, eu hoje sou filho de mim mesmo, ou seja, eu sou o resultado das minhas reencarnações, da minha evolução. Então eu sim posso me orgulhar de mim no bom sentido quando eu dou o passo evolutivo. Mas não porque nasci na família A, na família B, como sobrenome. E não porque nasci na família rica ou família pobre, enquanto estrutura material. Então é esse o aspecto que os espíritos querem colocar. Isso é que significa, mais algumas coisinhas, mas isso é que significa a expressão filho do homem. Né? Quando Jesus a ele se referia como se fosse o filho da própria evolução, a nos dizer, se eu cheguei até aqui, todos chegam, cada um a seu tempo. Como ele dizia, se tiverdes fé, podereis fazer as coisas que eu faço e até mais. Então, são as expressões, nós chamamos expressões idiomáticas, né? Que muitas vezes se tenta traduzir do texto bíblico e não se traduz expressão idiomática por etimologia. Né? Não se faz tradução etimológica de expressões idiomáticas. A expressão idiomática se traduz por uma semântica, mas não por um aspecto etimológico. Vamos explicar melhor essa ideia de expressão idiomática. Vamos usar a expressão idiomática nossa, né? Por exemplo, imagina você tentar traduzir etimologicamente, textualmente, dar com os burros na água. Não é uma expressão nossa? O que é dar com os burros na água? É pegar um animal, né, o burro, o animal, e jogar ele na água? Se for traduzido etimologicamente, seria assim. Mas qual é o sentido semântico dar com os burros na água? Ou seja, não conseguir o intento, frustrar-se naquilo que esperava. Então se traduz a expressão idiomática. E filho do homem não se traduz etimologicamente, mas pela expressão, o filho da própria evolução, né? Filho de si mesmo, nesse sentido. Né? Fechamos os parênteses, né? Apenas uma ligeira digressão, né? Não o devaneio, uma ligeira digressão no que nós estamos conversando.
E sigamos, né? Então aí depois ele diz, só o espírito, eles dizem, só o espírito é mais ou menos puro. Mais ou menos puro não quer dizer puro mais ou menos. Mais ou menos puro não significa puro mais ou menos. Puro mais ou menos é não puro. Mais ou menos puro, ou seja, mais puro, mais evoluído, menos evoluído. Gradação evolutiva. E eles dizem que isso independe de qualquer posição social. Encontraremos espíritos evoluídos, altamente evoluídos, nas camadas pobres, nas camadas ricas. Encontraremos espíritos nada evoluídos nas camadas pobres, nas camadas ricas, materialmente falando. É isso que eles estão dizendo aqui. E aí depois Kardec propõe uma outra sequência de perguntas, um outro tópico, uma outra sequência de tópico. Kardec já propõe como título Desigualdade das Riquezas. Vejamos, falamos já das desigualdades de aptidões, falamos das desigualdades sociais e agora ele propõe-nos para que conversemos sobre a desigualdade das riquezas. E aí ele faz a questão 808. A desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades, que faculta a uns mais meios de adquirir bens do que outros? Que pergunta é essa? A desigualdade das riquezas não seria então fruto das desigualdades das aptidões? Ou seja, alguém tem aptidão. Vou tomar um café. Alguém tem aptidão para adquirir, outro não? É isso que Kardec está perguntando, né? E os espíritos respondem. Essa resposta é muito legal. Aliás, todas são, mas ela é muito boa. Sim e não. Olha a resposta que eles dão, né? A desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades, que faculta a uns mais meios de adquirir bens do que outros? A resposta dos espíritos, sim e não. Olha que interessante. E dá um ponto, é a frase. Sim e não. Depois coloca uma outra frase. Numa pergunta. Por que sim? Porque realmente as desigualdades das aptidões faz com que aquele que tem aptidão para um determinado tipo de trabalho tenha mais condições de sucesso, de êxito, do que aquele outro que não tem aptidão para aquele tipo de trabalho. Tá, esse é o sim. Mas o que é o não, que está na primeira parte da resposta? Quando eles dizem sim e não, o que é o não? Aí eles respondem o não com uma pergunta. Que dizeis da astúcia e do roubo? Vejam, o que dizeis da astúcia e do roubo? Porque pela astúcia e pelo roubo também pode ter ganhos de riqueza. O sim, a desigualdade das aptidões. Mas e a astúcia e o roubo? E aí, nós vamos observar a questão 884 do Livro dos Espíritos, que vai nos falar da propriedade legítima. Porque aqui fala de adquirir bens, ou seja, a propriedade. A propriedade legítima. E o que nós vemos nessa questão 884? Né? Nós vemos ali dizendo qual é o caráter da propriedade legítima. Eles respondem, só é legítima a propriedade que foi adquirida sem prejuízo de outrem. Foi adquirida sem prejuízo de outrem. Pensemos nesse aspecto, sem prejuízo de outrem. Isso me lembra um caso, um fato que ocorreu comigo. Eu fazia uma palestra na cidade de Arcos, aqui em Minas Gerais. Isso faz tempo, faz muitos anos. Eu tinha cabelos pretos, né? Hoje tem alguns ainda, os heróis da resistência. Eu estava fazendo essa palestra em Arcos e então encontrei-me com uma pessoa que eu a conhecia da cidade de Divinópolis, também em Minas Gerais. E ali fui cumprimentá-lo depois da palestra, falei, e aí, né, fulano, como é que você está? Tudo bem? E ele disse assim, tudo bem, e continua lá no camelódromo, porque ele era um camelô.
Então lá ele trabalhava na sua barraca no camelódromo. Então eu dizia a ele, e aí, como é que está? Continua lá no camelódromo, vendendo bem? Ele disse assim, não, eu deixei, eu não vendo mais. Eu falei, mas você é um bom vendedor, você sempre gostou do comércio, de vender, de comunicar-se, né? Eu ainda brinquei com ele, você vende gelo para esquimó, né? Tamanha a sua capacidade argumentativa para venda. Ele falou, não, eu deixei, eu cansei de não ter troco. E essa frase dele me chamou a atenção. Eu falei, como assim eu cansei de não ter troco? Ele falou, não, senhor, deixa eu te explicar. A gente sempre punha os preços das coisas num valor tal que a pessoa normalmente não carregava valores tão linguagem dele, tão picadinho. E ele sempre me dava uma cédula, uma nota, ele me disse assim, com um valor maior. E aí eu tinha que devolver o troco. Aí eu dizia para ele, não tem troco, leva uma outra coisinha aqui, eu te faço essa mais barata e tudo. Então eu cheguei à conclusão, Simão, que eu vendia aquilo que a pessoa não queria comprar, justamente como uma tática para eu vender mais. E eu percebi que eu estava enganando essas pessoas. Achei super interessante. Aí eu disse, é só você mudar a sua prática, deixasse de fazer assim, colocasse preços que não precisavam fazer dessa forma. Ele disse, mas aí eu sairia fora do grupo, porque todo mundo faz assim. E aí eu pensei justamente nesse sentido. A verdadeira a propriedade é aquela que se adquire sem prejuízo de outrem. Esse prejuízo de outrem, pequenininho desse jeito, é prejuízo. Ele fazia a pessoa comprar aquilo que ela não foi comprar. E aí eu comecei a pensar mais um pouco. Comecei a pensar um pouquinho mais. E fiquei pensando, quantas vezes eu já recebi como troco balas? Eu vou fazer uma compra num supermercado, pago, a pessoa fala, você leva essa balinha aqui de troco? Porque o troco seria alguns centavos, não é o valor intrínseco, né? Não é o valor por si. Mas eu pensei, será que esse mesmo caixa que está me devolvendo o troco em balas, aceitaria eu comprar alguma coisa trazendo balas? Ou seja, eu vou recebendo as balas que me dão de troco, guardo, no outro dia eu volto ao supermercado e entrego as balinhas. Olha, eu vou comprar isso aqui, ó, tem R$1 de balas aqui, vou te pagar com as balas. Com certeza não receberia, que não vivemos mais numa sociedade de escambo. Mas por que não receberia se me dão? Então esse é o aspecto que está contido nessa resposta aqui. É o que está contido na astúcia. É esse o ponto, astúcia. Astúcia, roubo, não vou nem trabalhar o assunto do roubo, está claro. Mas muitas vezes aquilo que nós entendemos e até muitas vezes ensina-se nas escolas como técnicas de venda, são técnicas de ilusão. São técnicas ilusórias, que ilude, de certa forma, ilude a um incauto. Então esse é o aspecto que está colocado aqui, por isso eu trouxe a questão 884, alguém citou aqui a 925 como correlacionada, sim, eu vou trabalhar a questão 925 também, quando nós chegarmos um pouco à frente aqui em outras questões. Na questão 815 eu vou trabalhar a questão 925 também, mas aqui ela se aplicaria. Mas o que eu estou chamando a atenção da 884 é para que nós pensemos. A legítima propriedade, a propriedade legítima, é aquela que foi adquirida sem prejuízo de outrem. Porque aí, para que eu cresça, eu estou diminuindo os outros. Então esse é o aspecto importante que nós poderíamos chamar de ética relacional. Ética nas relações econômicas, ética nas relações sociais. Assim poderíamos chamar. Desculpe-me o exemplo tão brejeiro que eu trouxe, o exemplo tão bucólico que seja, mas é algo que me chamou a atenção e faz anos isso, faz muito tempo isso. Me chamou a atenção esse aspecto. Me chamou a atenção essa conduta. E depois a consciência, né? Aquele juiz, né? Que nós trazemos em nós, chamou a atenção dele. Embora sobre consciência, Khalil Gibran, ele dizia que a consciência é um juiz íntegro, porém fraco, para aplicar em si as sanções que aplica a outrem. Né? Então, muitas vezes nós usamos certas parcimônias para lidar conosco mesmo. Mas no exemplo desse rapaz, desse conhecido, desse amigo, ele foi perfeito. Ele falou, não, eu cansei de não ter troco. Então, que pensemos nisso, né? Porque essa astúcia aqui ela pode ter gradações. Né?
pode ter gradações. Um exemplo muito simplório que eu dei, muito simples até, mas eu acho que espelha essa realidade do nosso dia a dia, né? Que muitas vezes nós fazemos porque todos fazem e não fazemos porque ninguém faz. E o certo sempre será certo, mesmo que ninguém faça. E o errado sempre será errado, mesmo que todo mundo faça. Então pensemos nisso. O errado sempre será errado, mesmo que todos façam. O certo sempre será certo, mesmo que ninguém faça. Então pensemos nesse sentido para essa questão 808 aqui do Livro dos Espíritos. Depois Kardec desdobra essa questão. Kardec desdobra essa questão trazendo a ideia da questão 808A, quando ele pergunta: entretanto, a riqueza herdada não é fruto das más paixões? Né? Veja, tudo bem, aquela adquirida em prejuízo de outrem, mas a herdada, eu posso dizer que ela não seria possível, ou não seria lícita? Então veja, entretanto, a riqueza herdada não é fruto das más paixões? A pergunta. E os Espíritos respondem: que sabes disso? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre ela é pura. Sabes, porventura, se não resultou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo sem falar da origem que pode ser má, acreditas que a cobiça de bens, ainda quando adquiridos corretamente, os desejos secretos de possuí-los o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? É isso que Deus julga. E eu te asseguro, o Espírito dizendo, e eu te asseguro que o juízo é mais severo do que os dos homens. Então aqui eles separam a resposta em dois níveis. Quando diz, não, mas aquilo que é herdado não tem origem espúria, aí os Espíritos respondem: sabes a origem? Ou seja, remonta à origem que talvez pode não ter sido pura. E aí eles vão trabalhar um outro aspecto, e há um outro ponto, eles dizem, mesmo sem falar da origem, o que pode ser mal ou não, acreditas que a cobiça dos bens, ou seja, a herança cobiçada, será que muitos querem até antecipar, né? Felizmente, nosso ordenamento jurídico não permite divisão de herança de pessoa viva, porque senão dividiriam. Né? Esse apego, esse egoísmo, essa me desculpa a expressão mineira, esse trem, né? É esse o ponto. E a resposta aqui foi muito dura no sentido contundente, educadamente, mas contundente. Como que não se acomode porque foi herdada, remonte à fonte. E nós vamos entender melhor isso na questão seguinte, na 809. Né? Se uma fortuna foi mal adquirida inicialmente, os que a herdam mais tarde serão responsáveis por esse fato? Aí a pergunta fica legal. Porque Kardec faz isso, ele desdobra. Né? Então os Espíritos disseram, olha, tudo bem, você acha que a herança é pura, então remonte à origem que pode ser que não seja pura. E aí então eles dizem assim, tá bom, então, Kardec, em outras palavras, esse tá bom é por minha conta, não está aqui no livro. Então ele vai dizer, se a fortuna foi mal adquirida inicialmente, os que a herdam mais tarde serão responsáveis por isso? E os Espíritos respondem com uma forma adverbial. Certamente eles não são responsáveis pelo mal que os outros hajam feito, sobretudo se ignoram o fato. Correta a resposta, lógico. O herdeiro não vai responder pela origem espúria do antepassado que gerou essa herança. Não, está claro isso. Né? Mas o que eles seguem com a conjunção adversativa é o seguinte, mas fica sabendo que muitas vezes a fortuna só vem ter às mãos de um homem para lhe dar a oportunidade de reparar uma injustiça. Olha que coisa interessante. Não é? A Tatiana coloca, e se não ignoram? Aí não há dúvida. Né? Aí não há dúvida. Se não ignoram, há concupiscência, né? Ou seja, há concordância, há assim dizer, a associação. Né? Agora, a Kardec foi partir para a ideia do ignorar no sentido, bom, já que não sabia, bom, se não sabia, a herança veio, ok, não sabia, você não é responsável por isso, mas ao mesmo tempo eles dão a sequência. Né? Não é responsável pela origem, mas dizem, fica sabendo que muitas vezes a fortuna só vem ter às mãos de um homem para lhe dar a oportunidade de reparar uma injustiça. De reparar a injustiça.
Então, muitas vezes, pode-se reparar aquilo que foi feito. E aí pode existir até um outro fato que nós precisamos colocar na resposta. Não é isso que os Espíritos dizem, mas nós podemos fazer uma ligeira digressão na resposta. Pode ser que eu, herdeiro, que agora quero reparar por ser o herdeiro, tenha sido o que acumulou nas encarnações anteriores de forma espúria. Pode ser que agora estou reencarnado para seguir, para refazer, para reparar. Pode ser que agora eu venha com a consciência de que aquilo feito no passado não é correto, então eu venho com aquela sensação de isso eu preciso usar para o bem das outras pessoas. Oportunidade da própria pessoa se reparar o erro, o mal feito. E aí eles acrescentam, feliz dele, ou seja, desse herdeiro, feliz dele se o compreende. Se o fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será levada em conta para ambos, porque é quase sempre esse último quem a provoca. Então vejamos que resposta trabalhada, né? Uma resposta serena, mais profunda e trabalhada, dizendo não, se você não tem consciência do fato, você não responde por isso, mas você pode dar bom uso ao que você tem, servir a outras pessoas. E se você tomou conhecimento do fato, repare-o. Ou seja, dê bom uso, faça a reparação. Vejamos que tranquilidade essa resposta. Vem de uma contundência da resposta da questão 808, depois vem uma certa suavidade na resposta da questão 809. Depois, na questão 811, pergunta-se: a igualdade absoluta das riquezas é possível? Já teria existido alguma vez? Essa pergunta ela é de cunho sociológico, ou digamos de cunho socioeconômico, né? A igualdade absoluta das riquezas é possível? Já teria ou já terá existido alguma vez? E os Espíritos respondem, não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres a isso se opõe. Tranquilo, aqui não quer dizer que está criando desigualdades sociais, está dizendo o seguinte, a igualdade absoluta é difícil porque as pessoas não são iguais. Cada um está num nível diferente da evolução, cada um está num nível diferente do processo de aquisição intelectual e aquisição moral. Então essa desigualdade, essa igualdade nunca existiu e nunca existirá, dizem eles, né? Por causa dessa diferença. Mas Kardec, como sempre, desdobra a pergunta. E aí na 811A ele vai desdobrar e vai dizer assim, no entanto, há pessoas que creem ser esse o remédio aos males da sociedade. O que pensais a respeito? O que é ser remédio? É se fosse o seguinte, peguemos toda a riqueza do mundo, toda ela, e dividamos em partes iguais para todos os habitantes na Terra. Nesse momento todos terão o mesmo. Passado alguns dias, alguém estará à frente. Por mudança, por característica diferente, por aptidões diferentes. Não quer dizer de maneira espúria, pode ser de maneira justa, mas estará à frente, outro não. Porque são objetivos diferentes. Há pessoas que têm essa característica, outras não. Então aí eles respondem, são sistemáticos e ambiciosos, esses que assim pensam, ou invejosos. E eles dizem, não compreendem que a igualdade com que sonham logo seria desfeita pela força das coisas? Vejam, essa igualdade que sonham logo seria desfeita pela força das coisas, o andar natural. E aí eles vão dizer o que deveria ser feito. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Chamaram isso de quimeras, ou seja, isso é algo que não vai acontecer. Então, como pode-se evitar, mitigar? Combata o egoísmo, dizem eles. O que nesse sentido, no sentido da resposta, o que é o egoísmo? O senso de acumulação. Porque há pessoas que são acumuladoras, só querem acumular e nunca distribuir, e nunca dividir. Não é isso aqui que eles estão dizendo, não é o aspecto da acumulação primitiva, não é o aspecto da acumulação econômica. É o que aqui a Ângela coloca, ganância.
Então que trabalhemos ou que combatamos esse egoísmo, essa ganância, esse querer sem fim que as pessoas, muitas têm, e esse querer sem fim em detrimento de outras pessoas que precisam muito. Então é esse o aspecto forte da resposta. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Ou seja, não vamos aos efeitos, vamos às causas. E vejamos que essa palavra egoísmo, e também a palavra orgulho, mas a palavra egoísmo, ela é repetida várias vezes em muitas respostas. Como quer dizer para nós que nós devemos olhar para isso. Olhar para não sermos egoístas, para sermos altruístas, solidários, empáticos. Saber olhar, muito bem colocado aqui pela Tatiana, saber olhar a ideia do necessário e do supérfluo. Isso é interessante. É o que a Marilene coloca aqui também, se ter o necessário. Né? É esse aspecto, né? Saber essa justa medida. A doutora Marlene Rosa coloca aqui, é índole de cada um que decidirá exatamente, é índole, é uma questão idiosincrática, é de reação de índole. É nesse sentido, então, né? Eu reforço o que os Espíritos colocam, é esse ponto, esse aspecto de que nós queremos tributar à sociedade aquilo que é conduta nossa. E aí usamos até de um chavão, de certa forma, desculpista. O homem é produto do meio? Não, o homem é produto do meio que ele cria. Ele cria o meio e acaba se alimentando desse meio. E por fim, fechando esse tópico, a questão 813. Há pessoas que caem na miséria por sua própria culpa. A sociedade pode ser responsabilizada por isso? Olha a resposta. Sim. Como já dissemos muitas vezes, a sociedade é a causa principal dessas faltas. Ou seja, essas desigualdades sociais provocadas pelo ser humano. Aliás, não lhe cabe velar pela educação moral de seus membros? A solidariedade social, solidariedade orgânica, né, no pensamento durkheimiano. Aliás, não lhe cabe velar pela educação moral de seus membros? Quase sempre é a má educação que falseia o julgamento dessas pessoas, que em vez de sufocar suas tendências perniciosas. Então, sim, nós, sociedade, nós somos corresponsáveis pelas desditas de muitas pessoas quando alimentamos esse aspecto de desigualdade social. Vamos parar por aqui, né? Para que fiquemos nessa 1 hora do Instagram, porque ele com 60 minutos ele cai, né? E aqui estou no Instagram e no Facebook, né? Por isso peço desculpas, ora olho para um lado, ora olho para outro, né? Não é um olhar difuso, mas é revezando aqui os olhares. E nós encerramos por aqui e voltaremos, né, conforme programamos, sábado que vem, às 15 horas, né, para seguirmos com o estudo, e aí seguiremos com o tópico provas da riqueza e da miséria, né, provas que são as questões 814 à frente, e trabalharemos igualdade dos direitos do homem e da mulher, que é um tópico em voga hoje, que Kardec trabalhou isso com os espíritos lá no século XIX. Né? E vocês verão a contundência das respostas, a beleza das respostas, e o indicativo de quanto nós estamos caminhando errado. Né? E temos condição de consertar e caminhar certo. Tá certo? Muito obrigado a vocês pela paciência, por estarem aqui mais uma vez. Muito obrigado ao pessoal que está aqui seguindo pelo Facebook, seguindo pelo Instagram. Muito obrigado. Né? Daqui a pouco eu subo essa live para o meu canal do YouTube também, para ficar lá registrado. Agradeço a vocês de coração por essa cordialidade de estar aqui comigo. Desculpem se porventura não abarquei a expectativa de vocês, não atendi a expectativa. Desculpem se porventura não consegui isso, tá? Deus abençoe a cada um, boa noite para todos vocês, Deus abençoe a família de vocês e Deus lhes pague por esse carinho e por essa atenção para comigo. Muito obrigado.